Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos começando aqui mais uma aula com o professor Márcio Lima para as turmas aí do oitavo, para a turma do oitavo ano do Educandário Universo Infantil. Então, pessoal, hoje a gente vai estar trazendo aqui, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui no pedestal. Hoje a gente vai estar vendo aí novamente a mesma situação da semana passada, só que com um método diferente, né? Na aula passada nós vimos resolução de sistemas de equações por meio do método da substituição. E agora a gente vai utilizar aqui, pessoal, agora um método diferente, que é o método da adição, certo? Mas em que consiste aí, pessoal, o método da adição, certo? Então vamos lá. Se vocês pegarem o livro de vocês aí, o primeiro livro, ainda a gente tá trabalhando no primeiro livro, né? Se vocês pegarem aí o livro de vocês na página 70, tem dois exemplos aí para a gente poder resolver, certo? Então eu vou explicando aqui para vocês, eu vou só anotar aqui o exemplo e vou passar para vocês em que consiste aí a nossa... na verdade nós vamos olhar aqui o que é que consiste o nosso sistema de equações por meio da resolução do método da adição, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos imaginar aí que eu tenho uma equação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na lateral aí, aqui para ficar na horizontal e vocês vão poder ver melhor. Tem aí, pessoal, esse exemplo ele está na página aí 70, ok? Onde tem método da adição. Lá em cima, logo mesmo lá em cima tem assim, ó. Eu tenho x mais y, certo? É igual a 18. E x menos y é igual a 12. A 12? Não, a 2. Perdão, pessoal. É igual a 2. Deixa eu só coisar aqui. Igual a 2. Esse é o nosso sistema. Se fosse, pessoal, pelo método da... Deixa eu só enquadrar aqui agora. Se fosse pelo método da substituição, a gente faria o que? A gente escolheria uma das equações e aí a gente isolava e tal, né? Só que agora, pessoal, a gente vai fazer um pouco diferente. O que é que a gente vai fazer? Esse método, como já diz, a gente vai somar as duas equações. Só que quando a gente soma as duas equações, o que é que deve ocorrer, pessoal? Nessa soma, uma das letras ela vai ter que sumir, certo? Como é que vai sumir, professor? Então, vamos para a parte que você vai entender por que é que vai sumir. Para a gente sumir, certo? Com uma letra, com uma variável, a soma dessas duas letras tem que ser igual a zero. Como assim? Por exemplo, que número eu devo colocar com o 1 para que eles operacionados dê o resultado igual a zero? Então, se vocês analisar, ó, eu tenho que somar o 1 com o menos 1. Por quê? Porque quando eu somar 1 mais menos 1, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então perceba, ó, que aqui, ó, os números são iguais, o módulo são iguais, mas os sinais são diferentes. Por exemplo, que número eu devo adicionar ao menos 2 para que o resultado seja zero, né? Então eu tenho que adicionar o 2, certo? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai analisar duas letras que sejam, duas variáveis que sejam iguais, mas com sinais diferentes. Então, quais são as letras aqui que estão iguais, mas com sinais diferentes? Se a gente analisar, ó, esse x é igual a esse, só que esse está positivo e esse também está positivo. Então, a gente não vai poder fazer nada em relação ao x. Se a gente analisar para o y, eles são iguais e os sinais são diferentes. Então, quando eu somar esses dois, eles vão sumir, certo? Quer ver, ó? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou somar, certo? Minha equação, ok? Eu vou somar. Então, esse é o primeiro passo, pessoal. O primeiro passo, vocês vão verificar se existem duas variáveis de mesmo módulo, certo? Só que com sinais diferentes, ok? Vocês vão olhar se eles têm, na verdade não é nem módulo, é o que chamamos de coeficiente, certo?
Vamos analisar se eles têm o mesmo coeficiente e se eles têm assim, mesmo módulo de coeficiente, certo? Só que com sinais ou coeficientes opostos, a gente pode dizer, né, para ficar mais claro. Então a gente, na prática, a gente vai analisar o seguinte: quais são as letras que são iguais, que estão iguais, só que com sinais diferentes, né? Se a gente analisar isso aqui está diferente. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu somar aqui, ó, x mais x, quanto é x mais x? 1x mais 1x eu tenho 2x. Agora, se eu colocar aqui, pessoal, ó, y menos y, certo? Y menos y, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a 0, certo? Então, pessoal, eu coloco aqui o 0 ou não, tanto faz, é a critério de vocês. Como eu posso fazer aqui também o seguinte, eu posso cortar esse aqui com esse, certo? Por que que eu posso cortar? Porque quando eu somar esses dois, o resultado vai ser 0, certo? E não vai influenciar aqui na nossa conta. Então, eu só anulo esse com esse. Por quê? Porque eles são opostos, certo? Ó, sinais trocados. Então, vamos lá. Então, agora é só somar. Lembrando que a gente está somando, viu, pessoal? Aí, professor, por que que você subtraiu? A gente faz, ó. Eu tenho mais y mais menos y. Aí, se a gente fizer o jogo de sinal, mais com menos dá menos. Y menos y dá 0, certo? Agora eu tenho aqui, ó, 18 mais 2, que é igual a 20. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai verificar se tem as variáveis opostas, certo? E se tiver, a gente soma, ok? Quando a gente vai somar, a gente vai eliminar uma das variáveis. Pronto, agora tá bem facinho aqui, pessoal, de descobrir quem é x, certo? Tá fácil de descobrir quem é x. Quem é x? Então, vamos lá. Eu tenho 2x igual a 20. Esse é o primeiro passo, certo, pessoal? O segundo passo é descobrir quem é x, né? 2x igual a 20. X vai ser igual a 20 sobre 2, né? Então, nós temos que x é igual a 10, certo? Já encontramos o valor de x, ok? E qual é o próximo passo, professor? O próximo passo é descobrir quem é y, certo? Só que diferente do outro, da outra situação, a gente teria que pegar um e substituir na outra, né? Nesse caso aqui não. Como a gente já descobriu quem é x, eu posso pegar qualquer uma das equações aqui. Posso pegar qualquer uma, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a primeira equação, que é x mais y igual a 18. Então, o que é que vai acontecer? Se eu pegar aqui a equação, esse aqui é o primeiro passo, deixa eu só enumerar aqui, ó, primeiro passo, certo? E o segundo passo, ok? Então, vamos lá, segundo passo é esse aqui. Eu vou pegar a primeira equação, poderia ser qualquer uma, viu, pessoal? Vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 18, certo? E agora trocar o valor de x, porque eu não já encontrei aqui, ó. Já encontrei aqui. Então, eu vou trocar aqui, certo? Ó, entre parênteses, mais y é igual a 18, certo? Se tem parênteses na conta, a gente vai ter que eliminar. Como aqui não tem nenhum sinal fora para fazer a multiplicação com o que está dentro, então eu só faço o seguinte, retiro os parênteses. 10 mais y é igual a 18. Y é igual a 18 menos 10, certo? Então, nós temos que y é igual a 8, certo? Então, nós encontramos já y. E o que é que está faltando agora? Está faltando agora a gente montar a nossa solução, que é o terceiro passo, terceiro e último passo. Solução é x igual a 10 e y igual a 8. Acabou aqui. Então é só isso, pessoal. O segundo passo é você pegar esse valor que você encontrou, certo? No primeiro passo, e substituir em qualquer uma das equações. Depois de substituir em qualquer uma das equações, tá simples e fácil, ok? Vamos para mais um exemplo, para ficar bem amarradinho, certo? Para ficar bem desenhado mesmo essa ideia de
Coisa de equação, sistema de equação. É um conteúdo, pessoal, que, assim, se fosse em sala de aula, seria mais fácil, né? E vocês estariam perguntando aqui, deixa eu só separar aqui. Situação aqui. Se fosse em sala de aula, seria mais fácil, porque vocês já estariam me perguntando mesmo, certo? E aí a gente... Mas eu vou ensinar para vocês, isso aí não tem bronca nenhuma. O próximo exemplo, pessoal, que a gente tem aqui cadê? Pronto, tá aqui. Na mesma página, viu, pessoal? Tá na mesma página. Eu tenho aqui, 2x mais y igual a 6 e x mais y igual a 5, certo? Esse é um exemplo, ok? Então, beleza. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente verificar se tem letras iguais, certo? Com os sinais opostos, certo? Letras iguais com os sinais opostos. Se a gente analisar aqui, ó, vou comparar o x. Aqui eu tenho um x, ou 2x, e aqui eu tenho um x, certo? Eles não são equivalentes. Por quê? Porque aqui eu tenho o dobro de x e aqui eu só tenho x, certo? Se aqui fosse embaixo fosse 2x, então eles seriam congruentes, certo? Seriam iguais. Só que aí os sinais não seriam diferentes. Então eu não posso fazer nada aqui. Se eu somar, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai virar 3x. Então já sei que eu não posso eliminar o x, certo? Se eu somar esses dois aqui, eu não vou eliminar o y. O que é que vai acontecer? Se eu somar y mais y, eu vou ter 2y, certo? Então, o que é que acontece? Quando isso aqui ocorre, eu não vou nem sair do canto, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? A gente vai ter que utilizar alguns artifícios, certo? Se a gente analisar aqui, ó, quem é igual a quem? Esse y está mais parecido com esse, porque eles são iguais, né? E os sinais também são iguais. Então, o que é que eu faço para facilitar? Quando isso acontece, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês perceberam que vocês não iriam sair do canto. Então, o que é que vocês fazem? Vocês utilizam o artifício de cálculo, certo? Então, para que serve o artifício de cálculo? A gente vai multiplicar toda essa expressão aqui, ok? Toda uma das equações. Perceba que está mais fácil de eliminar o y. Por quê? Porque o y, eles já são iguais aqui, certo? Só que os sinais também são iguais. Então, eu vou ter que mudar o sinal de algum. Ou eu mudo o sinal de cima, ou eu mudo o sinal de baixo, certo? Eu não posso mudar o sinal dos dois. Então, o que é que eu faço? Quando acontece de tudo ter o mesmo sinal, eu vou escolher uma das equações aqui. Nesse caso, eu vou escolher essa de baixo, certo? E vou multiplicar por menos 1. Por que menos 1? Porque menos 1, pessoal, só vai alterar os sinais, certo? E não vai mudar o valor. Então, eu vou multiplicar aqui toda essa equação aqui, ó. Toda essa equação aqui, eu vou multiplicar por menos 1, certo? Então, o que é que vai ocorrer? Vai ficar o seguinte, ó. Como a de cima eu não mexi, então vou repetir a equação de cima. 2x mais y igual a 6. E a de baixo, o que é que vai acontecer com a de baixo? A de baixo eu vou alterar aqui o sinal, né? Por quê? Porque eu multipliquei por menos 1. A gente faz, ó. X vezes menos 1 dá menos x, certo? Y vezes menos 1 dá menos y. 5 vezes menos 1 dá menos 5, certo? Perceba que eu multipliquei tudo aqui por menos 1, certo? Agora, pessoal, agora sim eu posso adicionar. Por que eu posso adicionar? Porque quando eu for adicionar, o que é que vai acontecer com esse y? Ele vai desaparecer, certo? Então, fazendo a soma aqui, pessoal, vou colocar aqui o sinalzinho de mais. Agora a gente pode fazer a soma, certo? Fazendo a soma, o que é que vai acontecer, ó? Eu vou ter aqui, ó, 2x menos x. 2x menos x, se eu tenho 2x, tiro um x, vai ficar 1x. Então, eu tenho x é igual... Vamos lá, ó.
Perceba agora que esses dois são iguais, só que com os sinais opostos, né? Ó, sinais opostos. Então, o que é que eu faço? Quando eles são sinais iguais, quando eles têm sinais iguais e opostos, ou sinais opostos e valores iguais, então eu, ó, cancelo ele aqui. E agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Fazendo aqui, pessoal, ó, 6 menos 5, 6 menos 5 eu tenho igual a 1. Então, eu já encontrei aqui, ó, o valor de x. X é igual a 1, certo? Terminei minha conta? Não, tá faltando o valor de y. Para encontrar o valor de y, a gente pega qualquer equação aqui, ou essa, qualquer uma das duas, e troca o valor de x, certo? Então, eu vou pegar essa equação aqui de cima. O que é que diz a equação de cima? Isso aqui é o primeiro passo, viu, pessoal? O primeiro passo é aqui. Primeiro passo. O que é que diz o segundo passo? A gente vai pegar qualquer equação aí. Então, vou pegar a equação lá de cima. 2x. Só enquadrar aqui. 2x mais y igual... mais y igual a 6. Certo? Vou pegar essa equação aqui e trocar o valor de x, né? Então onde tiver x, eu vou colocar 1. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? 2 vezes 1, né? Eu tenho 2 vezes 1 mais y igual a 6. 2 vezes 1, isso aqui é 2. Mais y igual a 6. Certo? Eu multipliquei aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Agora, pessoal, nós temos que y é igual a 6 menos 2. Y é igual a 4. Então, já encontrei y. O que é que tá faltando agora? Nossa solução. Certo? Nossa solução vai ser, ó. Solução é igual a... Aí, vamos aqui. Vai ser x igual a 1, y igual a 4. Então, essa é a solução da nossa equação. Para ficar bem desenhado, pessoal, que vai ter um ou outro exemplo aí, eu vou pegar uma questão aqui do livro, vou tentar pegar aqui a mais difícil aqui. Pronto, eu vou pegar a letra E da questão 14 da página 71. A letra E, pessoal, ela é assim, deixa eu só copiar aqui. Deixa eu tirar aqui o zoom. Deixa eu dividir aqui. É 14, letra E. Então, nós temos x mais 6y igual a 6. E 4x menos 2y igual a 11. Ok? Pronto. Deixa eu enquadrar aqui. Pronto, pessoal, nós temos isso aqui. Se a gente for... Isso é a letra E do exercício que vocês vão fazer, certo? Vocês vão fazer esse exercício, a questão 14 da página 71, certo? Ó, se vocês perceberem aqui, então o que é que acontece? Se vocês perceberem, ó, se eu utilizar o método da adição, se eu somar esse mais esse, eu vou ter quanto? X mais 4x, eu vou ter 5x. Então, eu não vou eliminar o x. Se eu somar esse com esse, eu tenho 6 menos 2, eu vou ter aqui 4y. Então, perceba que não vai dar para eliminar nem o x e nem o y. Então, o que é que eu faço, professor? O que é que eu faço aí para poder eliminar? Bom, eu vou ensinar aqui uma dica. Vocês devem estar achando... vai dizer assim, professor, tem um jeito mais fácil, né? É só multiplicar isso. Mas esse aqui, esse caso... vai se aplicar a todos que vocês se depararem, certo? Você vai aplicar a todos os casos você pode fazer isso, a qualquer caso aqui. A gente vai analisar o seguinte, quando isso acontecer, você escolhe, eu quero eliminar x ou eu quero eliminar y, fica a critério de vocês. Vamos supor agora que eu quero eliminar o x, né? Aí eu olho o seguinte,
Primeira coisa, quem é o coeficiente do x aqui embaixo? Se a gente analisar, ó, o coeficiente aqui é 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação de cima por 4, certo? Vou multiplicar a equação de cima por 4, certo? Qual é o coeficiente aqui do x de cima? O coeficiente do x de cima, quando ele não aparece, é porque é o número 1. Então, o que é que acontece? Eu vou multiplicar a equação de baixo por 1, certo? Entenderam? Ó, vocês vão olhar. Quem é o coeficiente de cima e qual é o coeficiente de baixo? Ó, o coeficiente de baixo, eu multiplico a equação de cima. E o coeficiente da de cima, eu multiplico na equação de baixo, certo? Agora percebam, os sinais deles estão iguais ou diferentes? Perceba que os sinais estão iguais. Então, eu vou ter que tornar os sinais diferentes. Aí, nesse caso, você vai escolher se vai multiplicar negativo em cima ou embaixo. Você pode escolher qualquer um. Eu vou multiplicar embaixo, certo? Então, vou repetir aqui para vocês. O que foi que eu fiz aqui? Vamos com calma. Quando acontece de você somar e não eliminar nada, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma das variáveis, certo? Nesse caso, eu escolhi aqui o x, certo? Você poderia ter escolhido o y? Poderia. Então, o que é que foi que eu fiz? Eu escolhi o x. Então, o que é que acontece aqui, ó? Quem é o coeficiente do x aqui de baixo? O coeficiente aqui é o 4. Então, eu vou multiplicar o 4 aqui, eu vou multiplicar em cima, certo? Essa é a equação de cima, ok? Aí a gente analisa. Quem é o coeficiente do x de cima? O coeficiente do x de cima é 1. Então, eu vou multiplicar a equação de baixo por 1. Aí, agora a gente vai analisar. Os sinais são iguais ou diferentes? Se são iguais, a gente vai ter que colocar o negativo em um desses números aqui, em um dos coeficientes do artifício, certo? Em um dos artifícios. A gente vai ter que colocar o sinal de negativo para poder trocar os sinais desses aqui. Perceba que esse aqui, ó, eles já são diferentes. Então, não, se fosse para eliminar o y, não precisava utilizar o artifício de cálculo, certo? Se fosse para eliminar o y. Como eu quero eliminar o x, então eu vou ter que colocar o sinal de negativo no artifício. Por quê? Porque eu quero trocar os sinais desses aqui, certo? Então, fazendo a multiplicação, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Vindo aqui para baixo, vou multiplicar x vezes 4 dá 4x. 6y vezes 4, 6 vezes 4 dá 24. Então, eu tenho aqui 24y. 6 vezes 4 igual a 24. Beleza, eu multipliquei a equação de cima. Agora eu vou para a equação de baixo. 4x vezes menos 1 dá menos 4x. Agora eu tenho aqui, ó, menos 2y vezes menos 1, menos por menos, dá mais. 2 vezes 1, 2y. Certo? E agora, nós vamos ter aqui... Já ser 11 mesmo. 11 mesmo. Agora a gente vai ter aqui, pessoal, o seguinte. Eu tenho aqui 11 vezes menos 1. Isso aqui dá menos 11. Certo? Então, eu tenho o meu novo sistema. Ok? Perceba agora que se eu somar, né? Somar isso aqui, eu vou eliminar quem? Eu vou eliminar o 4x. Por quê, ó? 4x menos 4x é igual a 0. Então, eu corto aqui e corto aqui. Certo? O que é que eu vou ter? Vou ter 24 mais 24y mais 2y. Isso é 26y. Certo? E agora, 24 menos 11, eu tenho 13. Certo? Aí vamos lá. Agora é só resolver quem é y. Y
é igual, certo? A 13 sobre 26. Se eu simplificar isso aqui por 13, certo? Ó, simplificando por 13, eu vou ter aqui que y, certo? É igual a 1 sobre 2, certo? Ó, 13 dividido por 13 dá 1, 26 por 13 dá 2. Então, acabei aqui, ó. Certo? Encontrei y. Tá faltando o valor de quem? De x. Para encontrar x, você vai pegar esse y e substituir onde você quiser aqui, certo? Em qualquer uma dessas equações. Então, vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar a equação de cima aqui, por exemplo. Sim, pessoal, esse aqui foi o primeiro passo, eu já até ia esquecendo. Primeiro passo. Segundo passo agora é a gente encontrar o valor de x, certo? Vamos encontrar aqui o valor de x. Pegando a equação de cima, poderia pegar qualquer uma, viu, pessoal? Eu tenho aqui, ó, x mais 6y é igual a 6. Então, o que é que eu faço aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai trocar o valor de y por 1 sobre 2. Então, eu vou ter assim, ó. X mais 6 vezes 1 sobre 2 igual a 6. Certo? Agora a gente faz o seguinte, ó. Vamos multiplicar aqui, ó. 6 vezes 1 sobre 2. 6 vezes 1 sobre 2 é só multiplicar 6 vezes 1. Então, eu tenho aqui, ó. X mais 6 vezes 1, 6. Aí eu coloco aqui sobre 2, certo? Ah, professor, não entendi não. Bom, multiplicação de número inteiro por fração, só basta a gente transformar o número inteiro em fração, que é colocar o 1 embaixo, e fazer o de cima vezes